Bom lembrar que eu não estou dando essas matérias sobre as quais eu estou falando, eu estou revisando, tá? Os pontos principais que eu vou usar ao longo das aulas. Então, eu tinha passado um exercício aqui no vídeo anterior, de a fórmula molecular, e a gente estava conversando na letra B aqui sobre as funções. Galera, todo composto orgânico, na verdade, todo composto na química, mas esquece o resto, vou falar de química orgânica, todo composto orgânico, sem exceção, pertence a pelo menos uma função orgânica. Alguns têm mais de uma função. Tá? Uma função é uma classe. Para ficar mais fácil para estudar os compostos, a gente divide em classes. E o que vai determinar, ou qual vai ser o critério para que determinado composto seja enquadrado naquela classe? São os grupos funcionais. O que são grupos funcionais? São partes de uma molécula, são estruturas, tá? Semelhantes entre os compostos que vão fazer com que ele seja considerado um álcool, uma cetona ou um éter. Tá? O grupo funcional é uma estrutura. Então eu digo que todo composto que tiver, aqui tem um carbono, lembra disso, né? Carbono dupla O com OH, tudo isso junto. Aqui, isso aqui é um ácido carboxílico, ou seja, esse composto, no caso do aspartame, ele é função mista, ele tem um monte de coisa, mas se ele tivesse apenas essa função aqui, ele seria um ácido carboxílico. E aí a nomenclatura dele seguiria as regras, as propriedades seriam determinadas em grande parte pela presença desse grupo funcional, certo? Então, é extremamente importante que vocês decorem. Eu sei que tem muita coisa para decorar, eu já vou dar uma citinha aí, um esquema para você seguir o caminho aí de uma maneira um pouco mais tranquila na hora de decorar ou de trabalhar com esses grupos funcionais. Próximo slide eu falo sobre isso, tá? Mas é importante que saiba trabalhar com isso. Quando tem NH2, você sabe que isso é uma amina. Então, este grupo funcional determina a função amina. Parecido com essa daqui, mas essa é uma amida. Ó, esse daqui também, ó, tem um C dupla O, tem um oxigênio, é parecido com esse, ó, C dupla O, oxigênio, só que nesse oxigênio vem hidrogênio. Isso aqui termina sendo ácido carboxílico. Nesse oxigênio não vem hidrogênio. Possivelmente o hidrogênio já existiu ali, mas ele foi substituído por um CH3. Então ele não é mais ácido carboxílico, ele é éster. Não por causa do CH3, mas por causa do hidrogênio ter saído e ter entrado um carbono ali. Tá? Se você nunca viu, óbvio que é um monte de informação, mas você vai ter que trabalhar com isso. E para mim o melhor jeito, já que é algo extremamente mecânico, braçal, eu sugiro que vocês façam uma tabela. Eu estou fazendo um modelinho aqui. E façam no caderno de vocês, vai ser uma atividade também. Não se preocupe que tudo que eu estou falando que vai ser atividade, eu vou passar depois tudo junto, para você não ficar que nem um louco caçando aí pelos vídeos, tá? Uma tabela com 5 colunas, que você vai colocar essas informações. De onde você vai tirar, se você não sabe? Você vai pesquisar na internet ou em livros, tá? E pesquisar, mas na hora de escrever, vai escrevendo esse negócio já tentando memorizar, já tentando se familiarizar com essas coisas. Porque é muito importante. Falando um pouco de vestibular de novo, isso daqui é matéria que sempre aparece. Reconhecimento de grupo funcional é extremamente importante para o vestibular, por exemplo. Né? Mas esse não é o nosso foco. Nosso foco é química de alimentos aqui, e vocês também vão precisar. Por exemplo, a primeira função que a gente estuda é a função hidrocarboneto, hidrogênio e carbono. Só tem hidrogênio e carbono. O nome já diz. Ou seja, não tem grupo funcional. Sufixo, eu estou falando aqui em relação à nomenclatura. Todos os compostos que terminarem, que forem hidrocarbonetos, vão ter o nome terminando com O. Metano, etano, propano, butano, pentano e assim por diante. Tá? Terminou em O, é provável, né, se ele estiver seguindo a nomenclatura oficial da IUPAC, que se trate de um composto da classe dos hidrocarbonetos. Eu não vou falar muito de nomenclatura em química de alimentos, mas só para te relembrar como que funciona a nomenclatura na química orgânica. É como se fosse um quebra-cabeça, formado por 3 peças, pelo menos. Às vezes vai ficando mais complicado. A primeira parte do nome, o prefixo, é determinado pelo número de átomos de carbono, aquele met, et, prop, but. Né? Met é um carbono. Então, nesse composto aqui, nós temos apenas um carbono, é met.
O AN, ele é dado pela natureza das ligações entre carbonos, tá? Então aqui nem tem dois carbonos para eles se ligarem entre si. Então na dúvida você usa AN. E o sufixo, que aqui eu destaquei em vermelho, como ele é um hidrocarboneto, ou seja, ele não tem grupo funcional, só tem carbono e hidrogênio, vai terminar em O, metano. E se por um acaso ele tivesse um OH ligado a carbono saturado? Tem que colocar essa observação, porque se fosse OH ligado a um carbono de dupla, ele seria enol, tá? Tem isso daí. Se fosse um OH ligado a um anel aromático, seria fenol. É esse tipo de coisa que vocês vão colocar na tabela. Tá? Um monte de nome parecido, mas colocando na tabela, preenchendo, olhando para ela sempre, vai ficar mais fácil de trabalhar. Tá? Se tivesse o OH ligado ao carbono saturado, ele enfia um OH aqui, tira um hidrogênio, óbvio, né? Ele seria o metanol. Vai mudar uma letra no nome, mas muda tudo, muda a função, a composição, tudo, tá? Esse composto aqui com 2 carbonos et, ligação simples entre carbonos an, se fosse dupla, em. Se fosse tripla, in. Nossa, professor, você está falando muito rápido. É só revisão, não estou dando essa matéria. E como ele tem OH ligado ao carbono saturado, o que é saturado mesmo? A gente falou lá da classificação de cadeias. No caso de cadeias, são carbonos. Carbonos, né? Que só fazem ligação simples. Aqui o carbono saturado é aquele que só faz ligação simples também. Então, etanol, porque o OH está ligando a carbono saturado, então ele é um álcool, beleza? Eu fiz aqui 2 linhas. Vocês vão fazer um monte. Muito mais do que isso, tá? Por quê? Quantas são, professor? Depende. Tem várias. Nem todas têm relevância para o ensino médio. Então eu não vou colocar um número aí, porque às vezes você foca no número e esquece alguma que é importante. Tá? Então faça alguma pesquisa, você já vai começar a sacar quais são as mais relevantes e escreva tudo isso daqui. As 2 primeiras linhas estão aqui de modelo para vocês. Isso daqui também vai ser atividade. Beleza? Bom trabalho. A gente tira as dúvidas no atendimento.